Olá, meus amigos, mais uma vez estou aqui dando continuidade, né, ainda nesse processo de leitura da Constituição e já de antemão agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Bom, gente, continuo aqui ainda no artigo 102, na linha inciso 1, a linha né, como eu falei já em dois vídeos, esse é o vídeo 107, né? 107. Estamos bem, né? 107 vídeos. Vamos lá, diz assim, é competência do STF. Aqui é um assunto polêmico, porque tem coisas que são muito longos e não dá para você falar que não seja de leitura, porque ninguém vai fazer uma análise de cada item. Então diz assim, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o mandato de injunção quando a elaboração de a norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas das casas legislativas, dos tribunais de contas da União e de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal, ele tem atribuição para julgar as ações que afetam, que dizem respeito diretamente aos órgãos federais de Brasília, tá? Então, as demais ações, os tribunais estaduais e as comarcas de cada município, além da Justiça Federal, Justiça Comum e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Essas decisões de Brasília, que tudo aquilo que se passa em Brasília, obviamente que o responsável há de ser o Supremo Tribunal Federal, tá? Aí diz assim, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, está lá no artigo 101, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, no artigo 101, né? É isso, o Supremo Tribunal, ele está lá, ele tem a finalidade do Conselho Nacional de Justiça, que é muito boa, essencial, ele tem por finalidade fiscalizar o judiciário. É como se fosse um apêndice, né? Você tem o poder judiciário aqui e do lado aqui tem um poder que tem como meta fiscalizar o que o juiz faz, o que o promotor faz, né? Para quê? Para que as decisões sejam corretas. O juiz não decida contrário à lei. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem uma atribuição fundamental no Poder Judiciário. E ele também fiscaliza as questões dos presídios, ele toma algumas decisões, ele decide para facilitar, é uma espécie de um administrador, que a função dele é facilitar a justiça, para que a justiça seja bem distribuída, para que a justiça seja bem aplicada. Funciona? Não sei. Tem relatórios, eu faço críticas aos relatórios, não só do Conselho Nacional de Justiça, mas de todos os órgãos públicos. São relatórios jurídicos que não têm por finalidade de informar. Eles dizem que informam, mas é um emaranhado de palavras e palavras e palavras. E, por exemplo, sistema carcerário, ele tinha que dizer, olha, o sistema carcerário é péssimo por isso. Mas não, eles não falam. Eles, tem tantos presos, a idade é de 5 a 10 anos, uma ação judicial leva 10 anos para descer. Isso todo mundo sabe, que uma ação judicial é demorada. Então tem esse pecado do Conselho Nacional de Justiça, mas é de fundamental importância. Então a ação que diga contra o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho do Ministério Público, que é também um órgão de fiscalização do Ministério Público, que cuida dos promotores e etc., é competência do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu estou aqui em Pernambuco e sofro uma agressão do meu direito do Conselho Nacional de Justiça, eu não posso ir aqui na comarca de Santa Cruz e dizer, olha, eu tenho que ir, competência do Supremo Tribunal Federal. Ok, gente? Porque o Supremo Tribunal Federal tem vamos dizer assim, competência territorial do território nacional. Então, o território nacional é competência do Supremo Tribunal Federal. Aí vem o inciso 2, né? O inciso 2 seria um recurso ordinário, né?
que é isso, o recurso ordinário? Os tribunais estaduais, o STJ e tal, decidem. Essas decisões desses tribunais, quando elas ferem a Constituição, ou você tem um direito que você sabe, que ainda consegue mudar a decisão no Supremo Tribunal Federal, você ingressa com a ação no Supremo Tribunal Federal. Então, ele julga em recurso ordinário, né, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção, decididas em única instância pelos tribunais superiores, claro, que se tiver uma decisão negativa. Então, você vai lá e recorre, o autor, né, o réu, recorre para o Supremo Tribunal Federal. Seria o STJ, os tribunais dos estados, única instância, é a decisão dele lá, não é um juiz comum, é do tribunal. Então, o Tribunal de Justiça decide, o STJ decide, essa decisão vai através de mandado de segurança, habeas corpus, vai para o Supremo, né? O crime político também vai para o Supremo Tribunal Federal, né? Julgar mediante recurso extraordinário já as causas decididas em única instância, né? Quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Por exemplo, aqui uma decisão em Recife pode contrariar a Constituição. Aí, nesse caso, você já compete diretamente recorrer ao STF, que é quem fala sobre direito constitucional, é o STF. É ele que vai dizer se a Constituição está sendo ou não respeitada, né? Declarar a inconstitucionalidade de lei ou tratado federal. Por exemplo, um juiz aqui em Pernambuco, ele pode dizer que uma lei federal é inconstitucional. Ele tem o direito dele, e pode até ser essa lei. Mas a palavra final, quem vai decidir é o Supremo. Essa ação tem que ir para o Supremo, que tem milhares de leis, né, inconstitucionais no Brasil. Milhares. Não fique triste, não. É milhares de leis no Brasil que são inconstitucionais, que não são afastadas do poder do sistema jurídico, porque o juiz nunca foi invocado, né? Nunca foi provocado. Mas no dia que for, o juiz declara inconstitucional e vai para o STF, para que ele fale, ele tenha a palavra final, né? Julgar a válida lei ou ato do governo local contestando em face dessa Constituição. Pode ser com a lei do Estado de Pernambuco, diga que a Constituição não vale. Pode até... Tem deputados federais, deputados estaduais que nossa atual legislatura, gente, você me desculpa o senso crítico, mas a nossa legislatura, tá? Por que legislatura? A legislatura, ela são 4 anos. Então, esses deputados eleitos no ano de 2020, foi 2022, né, que nós tivemos eleição, eles vão ter uma legislatura de 2023 até 2027. É a pior legislatura da história do Brasil. Olha que o Congresso, né, o Brasil, desde 1808, quando veio para cá o rei de Portugal, depois de 1824, nossa primeira Constituição, não tinha as assembleias legislativas não funcionavam, a partir de 1891, com a implantação da República, né, que só anunciaram a República, mas não proclamaram, porque nós não temos uma República, né? Nós não temos República no Brasil, mas para fugir aqui. Então, esses deputados, eles são tão ruins, olha, a nossa Câmara Federal está gastando bilhões por ano para reuniões inócuas, reuniões sem proveito, eles não têm discussão. O Brasil precisa de discutir ideias, né? Um pensador como eu, você está se colocando na posição de pensador? Sim, eu sou um pensador, eu sou um grão de areia, mas eu penso o país, eu penso em ideia, eu penso em melhorar. O problema é que os nossos deputados que estão em Brasília hoje não pensam no país, eles são muito estúpidos, eles estão com essa coisa do bolsonarismo, do lulismo, ou se você é verde, é melancia, você é do PT, é verde por fora e vermelho por dentro. Isso é ridículo, tratar da política da maneira ridícula, desculpa o termo, a redundância, é ridículo tratar a política de forma ridícula como nós estamos tratando. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo a pior legislatura. Então, é capaz de eles construírem leis e dizer que a Constituição não vale. Aliás, eles estão votando uma inconstitucionalidade absurda, né? Absurda. E que é a questão do proibição do casamento homoafetivo.
Isso já é uma inconstitucionalidade absurda. Graças a Deus é o Supremo Tribunal, é a Câmara Federal. Isso não passa. A primeira pessoa que recorreu ao Supremo tem anulação. Não, gente, porque essa Constituição não pode proibir que as pessoas do mesmo sexo vivam em família. É Constituição de família. Não estamos discutindo a relação sexual. A Constituição de família não se resume à relação sexual. Só isso que eu queria dizer. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Até vocês podem me cobrar, né? O casamento, eu não estou obrigando, eu não quero que o Silas Malafaia, eu não quero que o pastor Valdomiro, que é de Macedo, façam casamento em suas igrejas homoafetivos. Agora, que o Estado não pode desamparar as pessoas, porque a família é uma família. Eu moro sozinho, mas eu constituo uma família. Eu moro com minha irmã, eu sou uma família. Não importa. Tem relação sexual? Não tem relação sexual entre mãe e filho, entre irmão e irmã. Não tem. Então, vamos parar com essa hipocrisia que casamento homossexual não precisa de ser relação sexual. A questão da sexualidade fica em quinto plano, é uma questão do pessoal, de cada um discutir. Eu sei que eu fujo do assunto, mas só para finalizar aqui, não vou fechar, então o que acontece? As decisões, né, se uma decisão ela julgar válida uma lei, né, que ela diga que a Constituição não vale. Pela mediocridade dos nossos parlamentares eleitos em 2002, que tomaram posse em fevereiro desse ano e vão até o dia fevereiro de 2027, tudo é capaz. Porque eles são medíocres, são atrasados, não é porque eles são analfabetos, não. Porque tem deputados analfabetos que têm boas ideias. Tem pessoas que não sabem letra no ar, mas têm boas ideias. Eles são formados, mas são medíocres. Essa é a grande realidade dos parlamentares que nós elegemos em 2022. Ok, gente? Eu sei que eu extrapolei um pouco, mas é porque o conceito, né, exige que faça isso. Porque não pode julgar válido isso é possível, né? Que algum deputado ou um juiz decida uma lei válida e inconstitucional em detrimento da Constituição Federal. Isso não pode acontecer. Então, compete ao Supremo Tribunal Federal tirar essa ilegalidade, tirar essa inconstitucionalidade. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Desculpa, eu fugi um pouco, mas acho que ficou bem esclarecido. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima.